Por mais de um século, uma pergunta sobre Adolf Hitler parecia permanentemente sem resposta. Não o que ele fez, nem por que o fez, mas de onde ele veio. Seu pai nasceu ilegítimo, seu avô nunca foi identificado, e o homem que construiu um império sobre a mitologia da pureza racial jamais teria passado no seu próprio teste. Então, em 2010, um estudo de DNA de seus parentes vivos produziu um resultado tão contraditório que ganhou as manchetes em todo o mundo. E em 2000, sangue recuperado do próprio sofá onde ele morreu trouxe uma resposta que ninguém esperava. Mas a resposta não era o que a manchete dizia, era mais estranha. Para entender o que aquele sangue revelou, é preciso voltar para uma pequena aldeia na Áustria rural por volta de 1836. Uma mulher chamada Maria Schicklgruber, solteira e da classe trabalhadora, engravidou. Ela deu à luz um menino chamado Alois em junho de 1837. Nenhum pai foi listado no registro de batismo. 5 anos depois, Maria casou-se com um homem chamado Johann Georg Hitler, um moleiro itinerante que mudava de emprego constantemente. Ele se tornou o padrasto legal de Alois. Mas quando Maria morreu em 1847, não foi Johann Georg quem acolheu o menino. Foi o irmão mais novo de Johann Georg, Johann Nepomuk Hitler, um fazendeiro mais rico que vivia na aldeia vizinha de Spital. Nepomuk criou Alois durante a adolescência. Mais tarde, deixou-lhe uma herança substancial. E quase 30 anos após a morte de Maria, Nepomuk fez algo peculiar. Ele reuniu 3 testemunhas, compareceu perante um notário e jurou sob juramento que seu irmão Johann Georg, que estava morto há quase 2 décadas, sempre reconheceu Alois como seu filho biológico. O pároco de Dollersheim alterou o registro de nascimento. O nome Schicklgruber foi riscado. Em seu lugar, uma grafia variante foi inserida, Hitler. A pergunta que ninguém podia responder então, e que ninguém pôde responder definitivamente pelos próximos 140 anos, era esta: quem realmente era o pai de Alois? Foi Johann Georg, o moleiro errante? Foi Johann Nepomuk, o homem que o criou, pagou por ele e fez esforços legais incomuns para remodelar sua identidade? Ou foi outra pessoa completamente diferente? Após a guerra, uma terceira possibilidade surgiu. Hans Frank, advogado pessoal de Hitler, escreveu um livro de memórias enquanto aguardava a execução em Nuremberg. Nele, ele alegou que, em 1930, Hitler o havia ordenado secretamente a investigar rumores sobre a família. Frank alegou ter encontrado evidências de que Maria Schicklgruber havia trabalhado na casa de uma família judia chamada Frankenburger, em Graz, e que o filho de 19 anos da família a havia engravidado. Segundo Frank, Frankenburger havia até pagado pensão alimentícia por décadas. Historiadores tradicionais descartaram isso. O raciocínio deles baseava-se fortemente em uma única afirmação de um historiador chamado Nicholas von Prekovich, que declarou em 1957 que nenhum judeu havia vivido em Graz antes de 1856. Se não havia judeus em Graz, quando Alois foi concebido em 1836. Então, a história de Frankenburger desmoronou. Prairatovich repetiu essa afirmação em uma carta não publicada em 1967 e novamente em uma publicação de direita em 1989. Nenhum estudioso independente jamais a verificou, mas a afirmação ficou enraizada no consenso acadêmico como um fóssil em sedimento, dada como certa, raramente examinada, e assim o mistério permaneceu aberto, mas silencioso. A maioria dos historiadores sérios apontou Johann Georg ou Johann Nepomuk como o provável pai. O próprio Hitler, em Mein Kampf, mencionou apenas um pobre pequeno caseiro como seu avô, uma descrição que não se encaixava em nenhum dos candidatos. Ele nunca discutiu sua origem familiar publicamente. Quando seu arquiteto, Albert Speer, uma vez lhe disse que uma placa havia sido erguida em Spital, dizendo "O Führer viveu aqui em sua juventude", Hitler ficou furioso e ordenou que fosse removida imediatamente. Então veio o DNA. Em 2010, um jornalista belga chamado Jean-Paul Muders se juntou ao historiador Mark Vermeijen. Eles localizaram 39 dos parentes patrilineares vivos de Hitler pela Europa e Estados Unidos, incluindo um sobrinho neto chamado Alexander Stuart Houston, que vivia em Nova York. Eles coletaram amostras de saliva e realizaram análises do cromossomo Y.
O cromossomo Y passa quase inalterado de pai para filho, geração após geração. É uma assinatura genética direta da linhagem paterna. Os resultados foram inesperados. O haplogrupo dominante entre os parentes de Hitler era o E1b. Esta linhagem genética particular é rara. Na Europa Ocidental, ela aparece em aproximadamente 9% dos homens na Alemanha e na Áustria, mas é muito mais comum no norte da África, particularmente entre as populações berberes de Marrocos, Argélia e Tunísia. E é encontrado em 18 a 20% dos homens judeus askenazes. Manchetes explodiram. Hitler descendia de judeus e africanos. O arquiteto do Holocausto carregava a assinatura genética das pessoas que ele tentou exterminar. Mas a história era mais complicada do que qualquer manchete poderia conter. O professor Michael Hammer, da Family Tree DNA, examinou os mesmos dados e apontou uma nuance crítica. Aproximadamente 80% dos homens na Alemanha e na Áustria que carregam o haplogrupo E1b não têm ascendência judaica alguma. O haplogrupo originou-se há dezenas de milhares de anos na África Oriental e se espalhou por múltiplos continentes através de migrações antigas. Carregá-lo não diz nada específico sobre se seus ancestrais recentes eram judeus berberes, somalis ou simplesmente parte do profundo pool genético europeu que absorveu essas linhagens milênios atrás. O geneticista Razib Kaz afirmou claramente: mesmo dentro da Europa, a maioria dos homens que carregam este marcador não são judeus esquenazes. E havia outro problema. O estudo de 2010 testou os parentes de Hitler, não o próprio Hitler. Ninguém tinha seu DNA direto. Os pesquisadores presumiram que o cromossomo Y do parente era também o de Hitler, mas essa suposição dependia de uma cadeia ininterrupta de paternidade que se estendia por gerações. Se houvesse uma única quebra nessa cadeia, se o pai biológico de um ancestral não fosse o homem listado no registro, toda a inferência desmoronaria. Em 2019, Leonard Sachs, escrevendo no Journal of European Studies, até observou que os métodos pelos quais as amostras de saliva foram obtidas provavelmente não atenderiam aos padrões de evidência de um periódico de genética respeitável. Então, o que os historiadores tinham em 2010 era uma provocação disfarçada de conclusão. Um sinal interessante de uma fonte indireta, amplificado por manchetes que confundiam a distribuição de haplogrupos com identidade étnica. Isso nos disse algo sobre as profundas origens ancestrais da linhagem familiar de Hitler. Não nos disse nada definitivo sobre se Adolf Hitler tinha um avô judeu. O campo precisava do próprio DNA de Hitler e por 80 anos isso parecia impossível. Na primavera de 2009, um arqueólogo chamado Nick Bellantoni voou para Moscou. O arquivo estatal russo guardava 2 artefatos do bunker de Berlim. Um fragmento de crânio com um buraco de bala, exibido desde 2000 como prova da morte de Hitler, e um tecido manchado de sangue do sofá onde testemunhas disseram que ele se suicidou em 30 de abril de 1945. Bellantoni recebeu 1 hora com as relíquias. Ele pegou pequenas amostras de ambos. O fragmento de crânio o impressionou imediatamente. O osso era fino, a estrutura estava errada. Quando sua colega Linda Strauss-Bow, da Universidade de Connecticut, analisou o DNA, o resultado foi definitivo. O crânio pertencia a uma mulher, provavelmente entre 20 e 40 anos de idade. O crânio era um beco sem saída, mas o sangue no sofá não. Aquela amostra de tecido ficaria no limbo por anos. Então, chegou às mãos de Tori King, uma geneticista da Universidade de Bath, famosa por identificar os restos mortais do rei Ricardo III sob um estacionamento em Leicester. A partir de cerca de 2021, King e sua equipe passaram mais de 4 anos extraindo, verificando e sequenciando o DNA do sangue do bunker. Eles o compararam com um parente de linhagem masculina confirmada de Hitler. Os marcadores do cromossomo Y correspondiam. Este foi o momento em que a questão centenária começou a se desvendar.
A correspondência significava duas coisas simultaneamente. Primeiro, o sangue era genuinamente de Hitler. Segundo, a sua linhagem paterna correspondia exatamente ao que a árvore genealógica de Hitler indicava. Se o avô de Hitler tivesse sido um estranho a essa linha masculina, um homem judeu chamado Frank, ou qualquer outra pessoa não relacionada aos Hitler, o cromossomo Y não teria correspondido ao seu parente conhecido. A cadeia estava intacta. A tese de Frankenburger, que havia oscilado no debate acadêmico por 75 anos, estava terminada. Mas o DNA tinha mais a dizer. Trabalhando com colegas no Instituto Pasteur, a equipa de King encontrou uma deleção num gene chamado PROC2. Variantes neste gene estão fortemente associadas à síndrome de Kallmann, uma condição genética rara que interrompe os sinais hormonais necessários para a puberdade. Em rapazes pode significar baixa testosterona, testículos não descidos, desenvolvimento sexual atrasado ou ausente e, em aproximadamente 5% dos casos, um micropênis. King observou que a descoberta se alinhava com um documento médico de 1923, descoberto apenas em 2015. Isso registrava criptorquidia do lado direito durante o aprisionamento de Hitler após o fracassado Putsch de Munique. O historiador Alex Key, especialista na Alemanha nazi na Universidade de Potsdam, considerou a descoberta de Kallmann pessoalmente significativa. Após 20 anos de pesquisa, ninguém, disse ele, havia explicado adequadamente por que Hitler se sentia tão visivelmente desconfortável perto de mulheres, né? Porque ele quase, certamente, nunca teve relacionamentos íntimos. Porque ele se dedicou à política com uma absolutidade que excluía toda a vida privada. Ele casou-se com Eva Braun a 29 de abril de 1945, um dia antes de ambos morrerem. Eles não tiveram filhos. A equipa também calculou pontuações de risco poligênico, comparando os marcadores genéticos de Hitler com 30 mil indivíduos numa base de dados dinamarquesa. Dieter de Montes, professor de genética psiquiátrica na Universidade de Aarhus, descobriu que as suas pontuações para esquizofrenia, autismo e transtorno bipolar caíam no 1% superior. Ela enfatizou categoricamente que isso não era um diagnóstico. As pontuações de risco poligênico descrevem tendências estatísticas em populações. Elas não podem dizer se um indivíduo específico tinha uma condição específica. E essa distinção importa porque quando o documentário intitulado O DNA de Hitler, Projeto de um Ditador, foi ao ar no Canal 4 em novembro de 2025, a crítica foi imediata e feroz. Adam Rutherford, geneticista da University College London, chamou o programa de um dilúvio de desinformação e má ciência. David Curtis, do Instituto de Genética da UCL, alertou que estar num percentil alto para risco genético frequentemente se traduz numa probabilidade real muito baixa de desenvolver uma condição. Tom Booth, um bioarqueólogo do Instituto Francis Crick, questionou se a análise de DNA acrescentava algo significativo à compreensão de uma figura já documentada mais exaustivamente do que quase qualquer pessoa que já viveu. A objeção mais profunda era ética. Ao ligar condições como autismo e esquizofrenia à figura mais odiada da história, os críticos argumentaram que o documentário arriscava estigmatizar milhões de pessoas vivas que partilham essas condições, mas não têm nada em comum com as ações de Hitler. Philip Altman, no The Guardian, apontou a amarga ironia ao sugerir que os genes moldaram a psicologia de Hitler. O documentário aproximou-se da própria visão de mundo que Hitler promovia. King, por sua vez, reconheceu a tensão. Ela afirmou que a pesquisa havia sido submetida a uma revista científica de alto perfil, mas não pôde oferecer uma data de publicação. A produtora Blink Films optou por lançar o documentário antes da revisão por pares, uma decisão que lançou uma sombra sobre descobertas que, de outra forma, poderiam ter reformulado a compreensão histórica nos seus próprios termos. O que resta após as manchetes e a controvérsia é algo mais silencioso e duradouro. O homem que exigia pureza ariana de um continente inteiro não poderia ter cumprido o seu próprio padrão. Não por causa de algum ancestral distante do norte da África, como o estudo de 2010 implicava. Não por causa de um avô judeu, como Hans Frank alegava.
E como um século de rumores sustentou, mas por que o seu próprio corpo? Estava a trabalhar contra a mitologia que ele construiu, uma deleção num gene, um sistema hormonal que nunca ativou completamente, uma condição que, sob as suas próprias políticas de eugenia, o teria marcado para a eliminação. Tory King disse-o claramente. Se Hitler tivesse sido capaz de olhar para os seus próprios resultados genéticos, sem saber de quem eram, e tivesse aplicado os seus próprios critérios, ele quase certamente teria enviado para as câmaras de gás. Hoje, aquele tecido manchado de sangue ainda existe. A pesquisa aguarda revisão por pares. O crânio em Moscou ainda pertence a uma mulher não identificada, e há algures nos emaranhados registros paroquiais da Áustria rural o nome do homem que gerou Alois Schicklgruber. E ainda está em falta. Se o ADN de Hitler nos diz algo definitivo, pode ser isto. A obsessão pela pureza do sangue foi sempre uma mentira. Mas de quem era realmente a mentira? Era uma ideologia em que ele acreditava, ou uma de que ele precisava, precisamente porque suspeitava do que a sua própria linhagem poderia conter? Se quiser mais histórias onde o ADN vira a história de cabeça para baixo, clique em subscrever, porque a próxima é ainda mais louca do que esta.